Olá, amigos e amigas que nos acompanham no site TN Brasil TV e na coluna Jus Pará. Um domingão e fizemos aí uma insistência, né, com o nosso amigo Humberto Feio Bulhosa para poder aproveitar esse dia de hoje e conversar um pouco sobre o Quinto Constitucional. Então, meu amigo Humberto Bulhosa, muito obrigado por aceitar conversar conosco em pleno domingo sobre um assunto que é de tão grande importância, né, na advocacia, né, principalmente na justiça e para a sociedade paraense. Eu vejo que é de grande importância estar aqui conversando sobre a questão do Quinto Constitucional, ainda mais num processo onde nós estamos no segundo maior estado da federação, que é o estado do Pará, onde a Amazônia no todo ela corresponde a 62% do território nacional, e nós estamos falando de uma dimensão de uma população que ultrapassa hoje 8 milhões de pessoas e efetivamente nos quadros da OAB quase 40 mil advogados, fora bacharéis, estudantes, da sociedade como um todo. Bulhosa, eu sempre pergunto aos entrevistados como é que foi a imersão, o interesse, como surgiu esse interesse pela advocacia. Hoje o senhor é um advogado, né, é um dos advogados criminalistas mais conhecido no nosso estado e também com projeção em outros estados, sendo convidados para palestrar. É também conhecido em razão da sua produção literária, dos livros, as imersões que o senhor realiza. Eu estive na quinta imersão jurídica e muitos advogados dos mais diversos, de diversas regiões do Brasil lá presentes. Então o senhor é um advogado conhecido, né? Como é que surgiu esse interesse pela advocacia? Cassiano, esse interesse pela advocacia surgiu desde quando eu era criança. Quando eu era criança, na época, na minha geração, existiam aqueles famosos testes vocacionais. E os testes vocacionais já me levavam para as ciências humanas. E eu sempre acompanhava a minha mãe na igreja, tanto do Carmo quanto da paróquia do São João, Nazaré, Basílica de Nazaré e a Catedral da Sé, e eu, em alguns momentos, ajudava o padre na liturgia da primeira palavra, segunda palavra, onde eu lia, ainda garoto de menos de 10 anos. Ali eu venci o meu medo, ali já nasce o advogado, ali já nasce uma visão humanitária, humanística, uma humanização para com a sociedade civil. Bulhosa, tudo bem, né? Traçou esse interesse, como surgiu o interesse pela advocacia, mas a advocacia, a gente sabe, tem várias ramificações, né? Especializações, e o senhor é um advogado criminalista. Por que escolheu essa especialidade? O lado da advocacia criminal, eu transitei tanto no início da minha vida, na década de 90, transitei na área trabalhista, na área civil e fiquei na área criminal. Por que área criminal? Porque eu vi de uma forma mais verticalizada, mais horizontal e ampla a forma de ajudar o cidadão, principalmente os menos favorecidos, contra a burocracia do Estado, contra as injustiças para com as camadas sociais mais baixas da sociedade. Então eu vejo dentro de uma vocação, até mesmo criado dentro de uma igreja, de se levar um olhar mais humanitário para a sociedade civil. É como se eu fosse um canalizador, um condutor do Pai Celestial para com esses mais humildes. Ok. O senhor já foi um dia um jovem advogado, né? Como é que o senhor vê essa procura, né, grande pelo curso, né, pela formação, né, pela área do direito, que a procura aumenta significativamente? Esses acadêmicos vão se tornar em sua maioria advogados. Hoje nós temos a jovem advocacia. Então, o senhor já foi um jovem advogado. Como é que o senhor vê a jovem advocacia hoje, com a palavra que o senhor deixa para eles,
depois de uma experiência de vida? Hoje eu estou com 56 anos. Eu me considero com o espírito da jovem advocacia. Eu fico muito feliz da advocacia hoje, dela estar com uma quantidade muito maior de jovens advogados, pois se torna-se um escudo da sociedade civil. E esse jovem advogado, eu posso te dizer uma coisa, eles estão muito mais preparados do que a minha geração, porque eles têm todo o mecanismo hoje de redes sociais, inteligência artificial, além de serem muito mais estudiosos. Aí, eles sendo mais estudiosos, eles passam a ter um pilotão de pessoas por metro quadrado de uma sociedade que passa a ser a mão, a ser o porto seguro daqueles que os procuram. E se eu puder dar um conselho à jovem advocacia, é ter amor à profissão, é ter o compromisso com a advocacia, pois a advocacia, para a minha pessoa, como que eu já fui um jovem advogado, ela é a minha melhor esposa, a minha melhor namorada, a minha melhor amante, e eu não troco ela por nenhuma profissão, pois eu vivo a advocacia 24 horas por dia, de ano a ano, de Natal a Natal. Isso que eu quero levar de mensagem à jovem advocacia. Revirando os arquivos da história, eu encontrei recortes, né, de jornais, né, antigos, revistas, matérias, e a sua figura, né, sempre presente em casos até de repercussão, né, nacional. Dos casos que já acompanhou, que já trabalhou, tem algum assim que... Tem muitos casos. Eu, quando surgiu o processo de Eldorado dos Carajás, eu trabalhava com Américo Leal. Quando surgiu Eldorados, eu já estava formado. Eu não cheguei a júri especificamente, mas eu vivi toda aquela atmosfera. E eu era amigo de turma do filho do Coronel Pantoja, né? Porque todas as vezes que ele ia lá, a gente sempre dava esse amparo. Eu acredito que o Eldorado dos Carajás realmente foi um divisor de águas dentro da percepção que o advogado deve ter da causa, como muitos outros que surgiram ali. Eu fui o primeiro advogado a atender no caso da irmã Tola Tisten, um dos pistoleiros e também um dos mandantes acusados. Então, todos esses crimes realmente a gente passa a ter uma maior... É abissal, é uma diferença abissal, e tu passas a ter uma maior concatenação de ideias pela dificuldade que é a causa. Todo Estado se volta contra a causa. Toda a sociedade se volta contra a causa. E isso te dá um pasto intelectual e uma gastronomia de advocacia muito mais densa, porque tu passas a estudar de tudo. Essa gastronomia, esse pasto, ela te faz um advogado mais fortalecido depois que tu passa por ela. A TN Brasil TV, e também tornei isso como uma missão pessoal, de informar a sociedade, sim, da melhor forma que eu puder, acerca dos assuntos que estão relacionados à advocacia, né, ao direito. Inclusive transmitimos algumas sessões de diversos tribunais. Essa é uma missão que eu tomei para si, informar a sociedade, mostrar o trabalho dos advogados, a realidade deles, né, o dia a dia. Bom, mas à medida que também eu converso com a sociedade, a gente vê que a sociedade ela conhece muito pouco sobre o trabalho propriamente dito, né, dos advogados, do juiz ou dos juízes. É meio que aquela visão bem distante, absolutamente pela superfície. A pergunta a justiça, né, o justiça coloca tudo aí, advogados, etc. Tal. Precisa se comunicar melhor com a sociedade, e é possível, né, a advocacia, é possível um juiz, né, um magistrado se comunicar melhor com a sociedade sem que isso interfira no seu trabalho? Você ainda agora há pouco me questionou sobre a jovem advocacia, sobre
a formação de mais faculdades de direito que criam mais advogados, bacharéis, etc. A partir do momento que tu tens mais advogados, tu passa a dialogar mais com a sociedade civil. O judiciário ele é inerte, ele precisa ser provocado. E quem provoca a máquina ou é o advogado. Então, através de um advogado, você movimenta a máquina. E a advocacia ela tem uma importância, eu digo, a jovem advocacia muito grande, porque ela é o porta-voz da sociedade civil. E quanto mais advogados você tiver, melhor para a sociedade no todo, essa linha de comunicação. Agora, o judiciário, ele vai ter que ser provocado, e que seja provocado por aqueles que têm amor à profissão da advocacia. Porque se você tiver amor à profissão, você passa a se preparar mais para o mercado. Como domingo a domingo eu estou aqui. É como se eu estivesse numa praia, numa festa, lendo um livro, porque eu amo isso aqui. O meu escritório não é um local qualquer, é minha igreja. Aqui é meu sacerdócio. Aqui é como se eu fosse um padre, como fosse um mosteiro. Isso aqui é minha vida. A vaga ao 5º Constitucional, ela é destinada à advocacia. Por que essa vaga é tão importante para a classe? Porque todos os tribunais eles têm seus representantes, e 1/5 deles faz parte da advocacia. É o olhar daquele advogado que sai daqui do balcão e passa a fazer parte de um tribunal superior. E tem que ter a lente do advogado. Agora, tem que ter o compromisso. Porque se você não tiver compromisso com a sua casa, você não vai ter compromisso. Não vai olhar com carinho para o advogado. Digo mais, eu tenho uma proposta. Porque o advogado que sai do 5º Constitucional, quando ele vira desembargador, ele vai usar o carro oficial do Estado, se antes ele não tinha carro oficial. Eu tenho comigo, quando eu virar desembargador, eu vou usar o meu carro particular, eu vou abrir mão do carro oficial do Poder Judiciário. Se antes eu não tinha carro oficial, mas viraste desembargador, mas eu vim da minha casa. Tem uma proposta minha, do Berto Bulhosa, sobre isso. Não sei como os outros colegas pensam, também não me interessa. Só sei que meu discurso é a minha casa. E assim vai ser feito quando me tornar desembargador. Pode-se dizer que se espera de um desembargador oriundo da advocacia ter ele mais sensibilidade, ter uma preocupação, não é questão de privilégio, mas ter uma atenção maior para os advogados que constantemente reclamam de que as suas prerrogativas não são respeitadas, tomam muito chá, né, de cadeira, muitas vezes não são recebidos, não são atendidos e até mal atendidos pela assessoria dos magistrados? Olha, eu posso falar por minha pessoa. Eu já passei por todos esses dramas, mais de 30 anos disso aqui. Agora, em todo meio existem os bons e os maus profissionais. Meu gabinete vai estar de porta aberta. Meu gabinete vai estar, porque, volto a lhe dizer, eu estou falando aqui com você como desembargador já, nomeado. Eu não posso falar como candidato numa proposta, eu tenho que falar que a vaga é minha, e será minha. Ok, agora vamos lá. Nós temos nesse pleito, né, que o momento agora será a sabatina, diante ali do conselho, depois, né, os 12, aí a classe vota, 6, depois 3 e tal, o governador vai decidir quem será o futuro desembargador. Então, Bulhosa, esse momento ele é bem histórico no sentido de que é o primeiro, né, onde há um número maior de mulheres inscritas, dos 29, 15 mulheres, 14 homens. Sabemos que houve já alguns indeferimentos, etc. Mas de qualquer forma tem esse elemento histórico, além de o 5º Constitucional nunca ter sido preenchido por uma mulher. Isso é de alguma forma, o senhor vê como alguma dificuldade para os candidatos homens? De forma alguma, eu fico até feliz de ter um número expressivo de mulheres. As mulheres elas têm que ocupar os seus espaços. Eu nasci de uma mulher, eu fui criado por uma mulher,
eu fui direcionado à vida por professoras e eu fico muito feliz de as mulheres estarem cada vez mais ocupando seus espaços na sociedade. Ok. Agora vamos para a pergunta mais calorosa desse bate-papo aí. Estamos chegando ao final e mais uma vez agradeço, né, por ter aceitado conversar conosco em pleno domingo. Bulhosa, nobre advogado, por que o senhor colocou o seu nome à disposição? Qual a motivação? Porque tudo que a gente faz é uma motivação, boa, ruim, ou não pessoal, ou não institucional, não, há uma motivação. Então, por que, quando o senhor tomou conhecimento de que a vaga, né, para o desembargo era da advocacia, colocou seu nome à disposição? Como advogado vitorioso que viveu os dramas da advocacia e vive, principalmente ouvindo pessoas e rodando por este imenso estado do Pará e Brasil, é meu dever me candidatar. É uma obrigação me candidatar. Pois a vaga ela tem que ser ocupada por advogado militante. E Guimarães Rosa já dizia o seguinte: o que a vida quer da gente é coragem. E o processo ele tem que ser vivido dioturnamente, pois é melhor se arrepender pelo que se fez do que deixar o tempo passar e dizer que eu não subi nele. E se for da vontade de Deus, do Pai Celestial e da minha casa, eu serei um bom desembargador, pois eu vou honrar aqueles que me precederam. O senhor acredita que reúne condições intelectuais, condições psicológicas? Eu digo psicológicas porque o magistrado ele precisa, né, ter equilíbrio, a inteligência emocional para lidar com as pressões que vêm de todos os lados, assim como o advogado. Agora lá o grau já é diferente. Então o senhor acredita ter as reuniões, as condições intelectuais, psicológicas, para representar, ou melhor, ou a pergunta tem que ser a seguinte: o senhor acredita que reúne as condições que são necessárias para um desembargador? O senhor acredita que está preparado para ser, se a providência quiser, totalmente preparado. Eu serei um grande representante da advocacia no Poder Judiciário. E digo mais, esse meio é muita vaidade. Todos os candidatos estão bem preparados, porque ninguém se mete nisso aqui, de uma população de quase 40 mil advogados, 20 e poucos candidatos, tu não representa 0,1%. Então, os que estão ali inscritos, eles estão preparados. E eu também estou preparado. Ok. Então, para a gente concluir, eu deixo aqui as câmeras à sua disposição para suas considerações finais. Eu peço aos nobres conselheiros, aos dignos colegas, ajuda para que eu possa seguir na caminhada ao quinto constitucional até a reta final. E eu vos prometo ser um grande representante da nossa casa, da advocacia, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Um abraço a todos e muito obrigado.